Meu nome é Juliana, eu sou fisioterapeuta formada pela Unesp de Presidente Prudente. Eu me formei em 2021 e agora eu estou finalizando a minha pós em terapia intensiva adulto pelo Instituto Beta. Muito feliz, foi uma pós excelente com professores excelentes que eu tive contato, eu tive um aprendizado enorme. E pela pós do Instituto Beta, com o contato com os professores, os coordenadores, eu consegui uma vaga de fisioterapeuta no Hospital Geral de Vila Penteado, que fica aqui em São Paulo, na Zona Norte, através da Dani e do Alberto. Por indicação, eu consegui essa vaga e hoje eu sou fisioterapeuta lá no Hospital Geral de Vila Penteado. Atuo justamente no setor de urgência e emergência no pronto-socorro adulto. Então, vamos lá, uma breve apresentaçãozinha. Agora a gente vai começar a falar sobre a urgência e emergência. A princ- Os principais objetivos da aula de hoje é definir e diferenciar a urgência e emergência. Vamos falar um pouquinho sobre os suportes básicos e avançados de vida, o manejo do suporte ventilatório e a intervenção do fisioterapeuta em uma unidade. Como que a gente atua dentro de uma unidade de urgência e emergência. Então, primeira coisa, a diferença entre urgência e emergência. Sim, tem uma diferença. A urgência, de acordo com a portaria número 354 do Ministério da Saúde, ela é definida como uma ocorrência prevista de um agravo de saúde com ou sem risco potencial à vida, no que o paciente precisa de uma assistência médica imediata. E a emergência é uma condição de agravo de saúde que implica em sofrimento intenso com risco iminente de morte. Então, precisa também de tratamento médico imediato. Um exemplo de urgência, por exemplo, é uma dor moderada, uma cefaleia intensa, que pode evoluir para se não tiver um atendimento imediato, pode evoluir para um caso mais grave. E a emergência, por exemplo, um AVC que está ainda em janela de trombólise, um infarto, uma queimadura, inclusive uma parada cardiorrespiratória. São situações que precisam de atendimento imediato, porque pode levar à morte se não houvesse atendimento. Então, essa é a diferença entre a urgência e a emergência. E aí, para a gente classificar uma urgência e uma emergência num setor de pronto atendimento, a gente tem o protocolo de Munster, que é aquelas famosas pulseirinhas que quando a gente vai no hospital, a gente recebe uma pulseirinha azul, verde, amarela, laranja, vermelha. Então, a pulseirinha azul, que ela é uma pulseirinha de atendimento não urgente. Então, o paciente pode ser atendido em até 240 minutos. São para casos mais de dores crônicas, atendimento de medicação de receitada, assim, medicação de uso contínuo, atendimento de troca de sonos. Então, são casos não urgentes, inclusive podem ser atendidos em UBS, nesses casos. A pulseira verde são casos pouco urgentes, então o paciente pode ser atendido até 120 minutos. Então, são casos de náusea, de cefaleias leves, resfriados, ferimentos superficiais que não precisam de um atendimento tão imediato. No caso das pulseiras amarelas, os pacientes têm que ser atendidos em até 60 minutos. Já é um atendimento mais urgente. Então, eles são pacientes que têm dores moderadas, síncopes, picos hipertensivos, então já precisa de um atendimento mais rápido. As pulseiras de classificação laranja, eles precisam de atendimento em até, no máximo, 10 minutos. São os atendimentos de urgência. Aí são casos de cefaleia progressivas, dores severas, arritmias, crises já de asma, por exemplo, ou DPOC exacerbado. Então, precisa de um atendimento quase que imediato. E a pulseira vermelha é um atendimento de emergência, necessitando de atendimento imediato. Então, em casos de parada cardiorrespiratória, uma alteração aguda no nível de consciência, crises convulsivas, é, tentativas de autoextermínio, hemorragias intensas, pacientes com queimaduras de até 25% da superfície corpórea. Então, são atendimentos que precisam, são casos que precisam de atendimento imediato, casos de emergência. Então, feita a classificação de risco, vamos para os atendimentos.
Primeiramente, a composição da equipe de um setor de urgência e emergência. Sempre tem um médico, que é o responsável técnico do setor, e a equipe de enfermagem. Sempre tem que ter um enfermeiro exclusivo da unidade, uma equipe de enfermagem que atenda 24 horas nesse setor e uma equipe médica também que atenda 24 horas. Não é necessário ter equipes especializadas, dependendo do tipo de serviço. Então, por exemplo, no hospital onde eu atuo, tem equipe de cirurgia, de ortopedia, de bucomaxilo. Então, ali é específico do meu hospital. São esses serviços, essas equipes que têm atendimento 24 horas. Mas depende de cada serviço. E tá, então temos médico, temos enfermeiros, temos outras especialidades. E aí, onde que entra o fisioterapeuta nessa equipe? Bom, a gente está inserido sim na equipe de atuação em urgência e emergência. Tem uma portaria 2042 da Anvisa que ela reconhece o fisioterapeuta como um profissional integrante nas unidades de urgência e emergência. E a resolução do COFITO de 2018 também reconhece a atuação do fisioterapeuta. Inclusive, essa resolução tem um reconhecimento internacional da atuação do fisioterapeuta nas unidades de urgência e emergência e ainda no time de resposta rápida. E aí, o fisioterapeuta vai atuar com o uso da ventilação mecânica invasiva, da oxigenoterapia e também da ventilação mecânica não invasiva. Bom, então, na atuação do fisioterapeuta, uma dos principais atendimentos em setores de urgência e emergência que a gente tem é a parada cardiorrespiratória. E o que que é a parada cardiorrespiratória? De acordo com a definição da American Heart Association, a parada cardiorrespiratória é a cessação súbita e inesperada da atividade mecânica efetiva do coração, podendo levar a uma perda de circulação e da respiração. Então, esse é um dos principais atendimentos que a gente tem dentro de um setor de urgência e emergência. Mais para frente, eu vou falar de outras formas que a gente também atua dentro da urgência e emergência. Bom, então, a parada cardiorrespiratória é definida por uma cadeia de sobrevivência, de acordo com a American Heart Association. Então, quando a gente identifica uma parada cardiorrespiratória, isso pode ser intra ou extra-hospitalar, a gente primeiro tem que acionar um serviço de emergência, isso é essencial. Identificou, a gente aciona o serviço de emergência. Acionou o serviço de emergência, a gente começa a iniciar a RCP, sempre sendo uma RCP de alta qualidade, e isso é inegociável, tem que ser uma RCP de alta qualidade. Iniciou uma RCP de alta qualidade, a gente passa para a desfibrilação se for necessário, tá? Isso se o ritmo for chocável, vai haver uma desfibrilação. E isso pode ser utilizando o DEA, se for externo, ou se for interno, usando o cardioversor lá com o médico avaliando o ritmo, e aí ele vai optar por chocar ou não o paciente. Foi feita a desfibrilação ou não, vai ser feito um transporte, se for extra-hospitalar, e se for intra-hospitalar, vai ser feito o manejo do paciente e o atendimento para essa parada. Então, vou mostrar todo o manejo e as nossas ações durante a parada. E aí, depois, a gente tem a recuperação e o manejo do paciente pós-parada. Então, a ventilação mecânica, o acompanhamento neurológico, hemodinâmico e respiratório desse paciente, e pós-parada, a recuperação do paciente, e isso nos outros setores do hospital. Então, já numa enfermaria e depois até a alta hospitalar do paciente. A PCR, ela pode acontecer por algumas causas. A gente tem os famosos 5Hs e os 5Ts, que são as principais causas de PCR. Então, o primeiro H é a hipovolemia, então perda de volume, normalmente por hemorragias muito intensas. A hipóxia, o H de hidrogênio, que é da acidose, uma hipo ou hipercalemia e a hipotermia, desculpa. E os 5Ts.
O primeiro T é de tensão no tórax, por um pneumotórax. O tamponamento cardíaco, toxinas, que é uma intoxicação exógena por tentativas de autoextermínio ou até mesmo por uma intoxicação de produtos químicos. Então, são as toxinas, trombose pulmonar, que gera um TEP, e a trombose coronária, que gera um infarto agudo do miocárdio. Então, essas são as principais causas de PCR. Existem outras causas, mas as principais que a gente sempre conhece os 5Hs e os 5Ds. Bom, então a gente agora já sabe as causas de uma PCR e aí a cadeia de sobrevivência e aí como que a gente identifica essa parada? O paciente tá, como que a gente vai identificar que o paciente parou? A primeira coisa, perda de consciência, não responsividade. A gente vai ver o paciente, vai olhar, vai chamar, pegar aqui, ó, na região do ombro, chamar, seu José, não respondeu? A primeira fator a gente identificar, perda de consciência. Segundo fator, a ausência de respiração ou a respiração agônica, que é o gasping. Então, a gente vai ver se tem ali um movimento do tórax, se ele tá respirando, se tem alguma movimentação, não tem, segundo fator a ser considerado. E o terceiro e último fator, ausência de pulso. O pulso mais famoso para a gente avaliar é o pulso carotídeo, e aí a gente vai avaliar o pulso carotídeo e vai ver, tá com pulso? Não tá com pulso? PCR. Então, aí a gente vai iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Vamos lá. A gente divide a gente começa as manobras imediatamente. Identificou a PCR, a gente inicia as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Começamos com as compressões. A gente vai fazer as compressões torácicas na região do externo, 2 vezes acima do processo estifoide. Vamos colocar a região hipotenar bem no meio do externo, a mão dominante, e aí a outra mão por cima da mão dominante, e vamos começar a realizar as compressões. Elas devem ser feitas com uma profundidade de 5 a 6 centímetros. E a gente sempre deve retornar ao tórax à posição inicial. Então, fez a compressão, retorna. A posição do nosso corpo sempre tem que estar a 90 graus do paciente, porque a gente tem que fazer o peso do corpo. E a gente não pode dobrar cotovelo, fazer outro tipo de movimentação. Sempre jogar o peso do corpo para ser uma compressão eficaz. E sempre manter um ritmo de 100 a 120 compressões por minuto. Então, a gente tem aqui uma imagem mostrando certinho como a gente faz a compressão. Então, 2 dedos acima desse processo tifoide, coloca a região hipotenar, aqui é o posicionamento, assim, a 90 graus o paciente, formando um ângulo de 90 graus e coloca o peso do corpo no paciente, mantém os cotovelos sempre esticados. E as compressões contínuas, tá? Fazemos isso por 2 minutos. Cada ciclo de RCP dura 2 minutos. Acabou o ciclo da RCP, a gente para, checa o pulso, se necessário, continua. Uma coisa muito importante: quem faz compressão não checa pulso. Nunca checa pulso. A gente parou, alguém da equipe que está lá vai checar o pulso do paciente. A gente que fez compressão não checa. E além das compressões, a gente também faz a ventilação. E aí tem duas formas da gente fazer a ventilação. Juliana, deixa eu só te interromper, só um minutinho. Tem como, não sei onde é que você está próximo do roteador, não, mas é porque acho que a internet está falhando um pouquinho. Em alguns momentos ela está entrecortando. Ah, eu tô próxima. Quer Tá dizer, a próximo? falha daqui de casa, desculpa. Não, não tem problema. Pode continuar, sem Mas se problema. precisar que eu repita alguma coisa, eu repito sem problemas. Não, sem problema. Pode dar continuidade. Tá bom. Então, vamos lá. Então, na parte da ventilação. Se a gente não tiver uma via aérea avançada, a gente faz uma relação de compressão-ventilação de 30 para 2. Ou seja, a gente faz 30 compressões para cada 2 ventilações. A ventilação começa na bolsa válvula máscara, que é o famoso umbu. Então, a gente faz 30 compressões, ventila 2 vezes. 30 compressões, ventila 2 vezes. Durante a parada, por exemplo, lá no hospital, no ambiente intra-hospitalar,
O médico sempre vai realizar normalmente uma intubação intraparada. Então, aí a gente já inicia com uma via aérea avançada, que pode ser por uma intubação endotraqueal ou por uma máscara laríngea, né? Aí a gente vai conectar o ambu e vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos. E sempre mantendo as compressões. Nunca pare de fazer as compressões. Vai parar só na hora que acabar o ciclo, mas a ventilação sempre continua. Então a gente faz uma ventilação 6 segundos, uma ventilação 6 segundos. O que que a gente usa para fazer essa ventilação a cada 6 segundos e não fazer correndo, não contar muito rápido, muito devagar, é contar lá 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Aí faz a ventilação, volta. Então, para a gente contar no tempo certinho ali. E aí a gente faz essa ventilação com a via aérea avançada. Então, na ventilação, a gente está aqui com a bolsa válvula máscara. Para a gente posicionar a nossa mão, a gente sempre hiperestende a cabeça do paciente e coloca a mão apoiada sobre a mandíbula, formando um E, e em cima segurando a máscara, formando um C. A gente faz esse posicionamento das mãos de E e um C. E aí a gente segura e faz ou com uma ou com as duas mãos, se uma outra pessoa for fazer a ventilação, para a gente segurar e posicionar bem no rosto do paciente para vedar bem essa máscara no rosto do paciente e realizar essa ventilação. Importante, o umbu sempre estar conectado numa fonte de oxigênio a 15 litros, tá? Juliana, eu Bom, só desativei a sua câmera só para observar se vai melhorar a questão da conexão. Mas pode continuar. Eu tá bom, só tirei, mas provavelmente pode ser que melhore. Pode continuar, tá ótimo. tá bom, sem problemas. Bom, aqui eu vou tentar ver se vai um videozinho, porque a gente tem algumas musiquinhas que a gente usa para fazer a RCP, porque é no ritmo certinho. A música mais famosa que a gente usa é Staying Alive, do Bee Gees, mas tem Baby Shark, tem a Marcha Imperial de Star Wars, tem várias musiquinhas que a gente usa para direcionar, para fazer as compressões certinhas dentro daquele ritmo de 100 a 120. Vou colocar aqui rapidinho para vocês verem como que é a Stay Alive junto com um treinamento. Me fala se vocês estão conseguindo ouvir pelo computador, tá bom? Acho que não foi. Peraí, deixa eu só arrumar o áudio aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Aqui. Assim, que a gente usa comumente, assim, para a gente conseguir fazer o ritmo certinho. Normalmente a gente está fazendo a compressão e com o ritmo da música na cabeça para a gente fazer o ritmo certinho da compressão. E uma outra dica também, existe um aplicativo no celular, eu sei que para iOS é pago, mas para Android é de graça, que chama ACLS Helper. Ele é para fazer para a gente controlar uma RCP, e ele nesse aplicativo ele tem um metrônomo também, que ele fica certinho contando o tempo, e aí tem outras coisas que envolvem o tipo de ritmo, para aplicar adrenalina, tudo, mas é bem legal porque ele também tem um metrônomo. Então, se vocês quiserem baixar no celular, esse aplicativo é de graça, só a título de curiosidade, para vocês verem que tem vários artifícios assim que a gente pode usar para facilitar ali a gente a controlar o ritmo e fazer uma SCP de alta qualidade, que isso é muito importante. Bom, então a gente, paciente, vamos supor que o paciente voltou, teve um retorno à circulação espontânea, ele voltou daquela parada, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o paciente agora em ventilação mecânica. Ele foi entubado,
foi feita as ventilações, então a gente agora acopla ele na ventilação mecânica. De acordo com a última resolução, a última resolução da MIB que teve e da SPPT, a última diretriz, desculpa, que saiu no ano passado, inclusive, eles sugerem uns parâmetros iniciais de ajuste do ventilador para a gente acoplar o paciente e aí depois, com o resultado de exame de gasometria, com outros exames complementares, a gente vai fazendo alguns ajustes mais finos da ventilação. Mas ajustes iniciais, a gente sempre vai colocar ele em modo de volume controlado ou pressão controlada, sempre mantendo o volume corrente de 6 a 8 ml quilo. E aí, para o cálculo do volume corrente, a gente faz aquela continha do peso predito do paciente de acordo com a altura. Colocamos uma frequência respiratória de 2 a 16, de 12, desculpa, a 16 incursões por minuto, uma PIP de 3 a 5 centímetros de água e uma FO2, inicialmente a gente coloca de 100%, mas aí depois a gente vai titulando para sempre manter uma saturação entre 92% e 96%, que é a nossa saturação alvo. Mas aí a gente sabe, se for um paciente DPOC, a gente pode tolerar uma saturação um pouco menor. E aí a gente coloca o paciente no ventilador e depois a gente vai ajustando de acordo com os exames, como eu falei, tá? Bom, aqui eu vou falar um pouco antes de falar dos fármacos. Além desses ajustes iniciais, um exemplo que eu queria dar é como eu trabalho lá no PS, a gente recebe muitos pacientes de outros serviços, de transferência. Então, o que eu faço quando os pacientes chegam? Eu sempre coloco o paciente acoplado no ventilador nos parâmetros da admissão do serviço que ele veio. Eu admito o paciente, acoplo na ventilação nos parâmetros da admissão. E aí, quando o paciente chega para a gente, aí a gente faz os exames, pede agaso, faz um hematomo, raio-x, o que for. Eu calculo o peso predito, porque normalmente dos serviços onde eles vêm, acaba não calculando o peso por não ter um fisioterapeuta dentro do setor, então esses ajustes são feitos por outros profissionais. Então, aí eu calculo o peso predito e aí eu ajusto os parâmetros da ventilação. Então, aí eu faço isso lá no pronto-socorro, quando são pacientes vindos de outros serviços. Se são pacientes que foram de uma pós-PCR, eu ajusto nesses parâmetros iniciais aí que eu coloquei para vocês. Bom, aqui é título de curiosidade, porque também eu acho muito importante a gente saber os fármacos, porque isso influencia muito na clínica do paciente, e também em como a gente vai atuar e vai tratar o nosso paciente. Não é uma coisa que a gente mexe com os fármacos, a gente não prescreve, a gente não aplica nem nada, mas isso, saber o fármaco que ele está utilizando e saber a dosagem interfere muito na nossa clínica. Então, as principais drogas vasoativas que a gente utiliza ali nos pacientes tem as que atuam no sistema nervoso simpático, que é a noradrenalina, dopamina, dobutadrenalina, outros vasodilatadores. O nitroprusiato de sódio, que é o NIPRID, que é para controle da pressão arterial, e a nitroglicerina, que é comercialmente utilizada como tridil. E aí os sedativos, que tem o midazolam, o propofol, o Precedex. O fentanil, ele é uma pseudoanalgesia, então em doses mais altas ele pode ser usado como sedativo, mas tem que tomar um cuidado ali, porque em doses altas ele gera uma rigidez torácica, então é muito, muito perigoso ali, então tem que ser doses mais baixas, mas ele também é usado como analgésico, desculpa, a morfina e o tramadol. E algumas outras drogas de antibióticos, e outras drogas. Eu falo que é importante a gente saber porque, por exemplo, se o paciente tiver com uma noradrenalina, por exemplo, e às vezes a nora está dobrada, que a gente fala, então a gente olha lá no rótulo do soro, tá lá, 8 ampolas. Isso é uma nora dobrada porque comumente a gente utiliza 4 ampolas para um soro de 250. Então, a gente sabe que o estado do paciente ele é muito grave, que a clínica dele é muito grave. Então, a gente não vai poder atuar de certas formas ali porque pode gerar uma descompensação do paciente, pode gerar uma instabilidade. Então, por isso que eu acho importante a gente saber o tipo de droga que esse paciente está usando, mesmo que a gente não utilize, assim, a gente.
use essa droga, mas é importante saber o que que o paciente está recebendo para a nossa prática clínica. Bom, e algumas outras intervenções que a gente pode fazer num setor de urgência e emergência é a parte da oxigenoterapia. Então, usando o catéter nasal do tipo óculos, a máscara de Venturi, máscara reinalante e não reinalante, catéter nasal de alto fluxo. Esses são o que a gente pode utilizar de oxigenoterapia. Não é uma regra, porque depende de cada serviço. Então, tem serviços que a gente pode utilizar todos esses equipamentos, e tem serviços que a gente só vai ter um catéter nasal de alto fluxo e tá tudo bem. A gente vai ter que se virar ali, vai ter que usar o que a gente tem e não tem muito o que fazer. Então, não é uma realidade para todo mundo, infelizmente, mas é bom a gente ter esse conhecimento dos equipamentos de oxigenoterapia. Outra intervenção que a gente pode fazer e que é muito utilizada no pronto-socorro, porque reverte muitos casos, muitos quadros clínicos, é a ventilação não invasiva. Muita gente fala em DPOC exacerbado, edema agudo de pulmão cardiogênico, uma pós-intubação. Então, uma pós-intubação, desculpa, estubou o paciente para colocar numa VNI ali para tentar evitar o risco de uma reintubação e uma asma exacerbada. Eu coloquei esse asterisco na asma exacerbada porque essas indicações eu tirei também das diretrizes da AMIB. E eles indicam a VNI sim para uma asma exacerbada, mas ainda não tem muitos ensaios clínicos randomizados que realmente mostram um desfecho bom, assim. Tanto é que eles falam para a gente colocar o paciente na VNI com uma asma exacerbada, usar normalmente os mesmos parâmetros que a gente colocaria para um DPAC exacerbado. E algumas contraindicações. É, paciente parada, paciente com Glasgow menor que 8 porque não vai ter neurológico para fazer uma BNI, porque o paciente precisa ser consciente, orientado, precisa entender como ele vai respirar para fazer essa BNI, o pneumotórax não drenado, uma instabilidade hemodinâmica, um paciente que não consegue defender via aérea, então, se ele não conseguir defender via aérea, ele pode fazer uma broncoaspiração, ele tem um risco muito grande de fazer uma broncoaspiração. Pacientes que já falharam na VNI, pacientes com traumas faciais. E aí eu dei um exemplo nessa imagem de uma interface que a gente usa mais no hospital, que é a Total Face, mas tem vários tipos, e é a mesma coisa da oxigenoterapia. Depende da realidade de cada lugar, de cada hospital, não é uma receitinha de bolo ali. E a gente usa a VNI com dois modos. O modo CPAP, que é uma pressão contínua nas vias aéreas, tanto na inspiração quanto na expiração, e o modo BIPAP, a Bilevel, desculpa, BIPAP é o nome comercial, uma pressão positiva com os dois níveis de pressão, um maior na fase inspiratória e um menor na fase expiratória. E a título de curiosidade, uma vez eu atendi um paciente lá no PS com um edema agudo de pulmão, a gente fez VNI nele e isso a gente conseguiu evitar uma intubação nesse paciente. A gente chegou a isso junto com medidas de diuréticas, né? Então, o médico prescreveu medicações diuréticas, a gente colocou ele na VNI e a gente conseguiu evitar uma intubação nesse paciente. Então, é muito importante a gente ter um fisioterapeuta dentro de um setor de urgência e emergência, porque a gente consegue evitar muitos desfechos mais prognósticos piores para os pacientes. Então, assim, foi um dia que eu fiquei muito feliz, assim, de ver o paciente, da forma como ele chegou e depois que ele realizou a PNI, realizou as medidas de diurese, assim, como ele ficou. Então, é muito gratificante ver o nosso papel ali dentro de um setor de urgência e emergência. Então, essa abordagem, os principais pontos, assim, para a nossa abordagem de fisioterapêutica dentro de um setor de urgência e emergência é a utilização da oxigenoterapia,
no auxiliar na intubação traqueal do paciente e na assistência ventilatória, seja com ventilação mecânica invasiva ou não invasiva. A gente oferecer um suporte rápido para o paciente, ali, principalmente nas primeiras horas, avaliar o paciente e estabilizar, tentando manter ali de forma adequada as funções respiratórias e cardíacas. A gente também consegue atuar, como eu falei, dei esse exemplo do edema agudo de von, minimizando um risco de piora desse quadro clínico do paciente, podendo também diminuir o tempo de internação, diminuir as sequelas que esse paciente vai ter. Então, ainda muito recente a nossa atuação dentro de um setor de urgência e emergência. Não são todos os hospitais que têm, não são todos os hospitais que têm também 24 horas, e a gente ainda está ali começando, mas é uma atuação muito importante que gera um benefício muito grande para o paciente, principalmente. Então, a gente tem uma importância muito grande dentro de uma urgência e emergência. É isso. Eu passei um pouquinho aí do que eu atuo, do meu conhecimento sobre a urgência e emergência. É um setor muito legal, muito, uma adrenalina muito grande, assim. Tem plantões que são muito tranquilos, plantões um pouquinho mais agitados, mas é um setor maravilhoso, assim, de atender e de ver como a gente também consegue ajudar muito o paciente, reverter quadros graves de pacientes, e é muito, muito gratificante.